Eu conheci uma igreja onde eu aceitei Jesus, onde eu me batizei e onde eu passei então a ajudar a igreja, e pelo sistema do dízimo e das ofertas e dos votos e de tudo que pedia que eu pudesse ajudar, eu ajudei, eu passei a ajudar. Só que eu tinha na minha cabeça no comecinho, se um dia eu for pastor e eu for dirigir uma igreja, eu queria ser pastor e queria dirigir uma igreja, eu pensei assim, eu não vou pedir dízimo, eu não vou pedir oferta, eu vou trabalhar, eu mesmo vou manter a igreja. Eu pensava assim, olha, se eu tiver um trabalho, Deus vai me abençoar por causa disso, eu pensava. Então eu vou ganhar o meu dinheiro, eu vou investir na igreja, eu vou alugar o salão, de repente, se eu tiver uma casa própria, eu faço no quintal da minha casa, levanto uma igreja e tudo, e eu não vou pedir, e tudo que eu fizer vai ser de graça. E era isso que estava na minha cabeça. Até que eu fui na igreja, fui ouvindo a palavra, e eu fui entrando para dentro, me envolvendo com o ministério da igreja, e eu fui vendo as dificuldades que existem dentro de uma igreja. A dificuldade que existe na vida de pastor, de testemunho de pastor, que às vezes está lá pregando, rindo, fazendo as pessoas ir, mas depois no final do culto está sentado na beira do altar, chorando diante de Deus, falando para Deus, como é que eu vou fazer para pagar o aluguel? Como é que eu vou fazer para comprar comida para minha família? O pastor que talvez acabou de pregar prosperidade. Como é que eu vou fazer para sustentar minha esposa e meus filhos? E até às vezes pensando, será que isso é mesmo do Senhor? Será que o Senhor me chamou mesmo para fazer isso? E eu fui vivenciando isso, eu fui estando no meio. É diferente você estar sentado lá atrás no bastidor da cadeira. Eu acho que é isso, você está lá, não é bastidores, né? É lá, você está sentado lá na cadeira, e você está por detrás da cortina. É isso que eu quero dizer para você. Você está lá por detrás da cortina. Por detrás da cortina é bem diferente, as preocupações são maiores. Depois que a pessoa sai de trás da cortina, ele tem que fazer o que precisa ser feito, e sem transparecer o que estava acontecendo lá atrás. Então, depois que eu fui ver o que era por detrás, que eu fui me envolver com os pastores, aí eu conheci pastores que não era pastor coisa nenhuma, pastor adúltero, pastor traficante, pastor drogado, pastor alcoólico, pastor até pedófilo. Eu fui descobrindo isso. Eu fui olhando e vendo pastor rico, pastor pobre. Você está entendendo? E aí, é claro, eu não olhava mais para isso, para essas coisas, porque eu entendo, a Bíblia fala que tem o joio e tem o trigo, então não adianta, isso aí não vai acabar, vai sempre ter o pastor, esse tipo de gente que eu falo que não é pastor, não é membro, o crente pedófilo, não existe crente pedófilo, não existe, não, mas ele é evangélico, é pedófilo, não, o pedófilo que está na igreja evangélica, ele nunca foi evangélico. Porque o homem de Deus, ele tem amor no coração. A mulher de Deus tem amor no coração. Não existe pastor adúltero, por mais que ele tenha um título, alguém deu o título para ele. Ele se aproveitou disso. Mas porque ele enganou. Enganar, as pessoas enganam. Eu posso estar enganando você com essa conversa fiada minha aqui, não é? Então as pessoas enganam umas às outras. É assim que acontece. Mas eu fui vendo a dificuldade da igreja, que a igreja tinha. E, é claro, você quer saber da verdade? Lê a Bíblia. Você quer conhecer a verdade? Lê a Bíblia. Eu fui ler a Bíblia. E eu cheguei em muitos textos da Bíblia, e relutava, e pedia para Deus, e isso. Até o dia que alguém me deu, meu pastor, me chamou e me deu uma igreja para cuidar de um povo, porque senão tinha acontecido os problemas nos transportes, pessoas vinham de longe, e eu tinha que cuidar da igreja aqui no meio do mato, na época. E o pastor então me chamou para ver se eu queria cuidar sendo um obreiro da igreja. Eu era apenas diácono da igreja. E então eu aceitei e vim cuidar da igreja. E a minha esposa também ali, sabe, animada,
Aí eu vou fazer bolo para dar para os irmãos, eu vou fazer café, a gente vai dar bolachinha no final do culto, pãozinho com manteiga, eu vou fazer as coisinhas gostosas, que minha esposa é a melhor cozinheira do mundo. Eu vou dar as coisas para os irmãos, quando os irmãos virem, para agradar os irmãozinhos, que tá nem criança. Quando de repente descobre, a gente faz um culto, minha esposa prepara aquele suco gostoso, passa o dia pensando no bolo mais gostoso que ela podia fazer, e faz aquele monte de coisa, e a gente vem animado para o culto, e quando chega aqui no culto, deixa tudo preparado, aí quando os irmãozinhos acabar o culto, aí a gente vai falar para os irmãozinhos que tem uns negocinhos para comer aqui na igreja, no final do culto, e para agradar os irmãos. A gente teve que fazer o culto para uma senhora, eu, minha esposa, minha filha, e mais uma senhorinha que morava do lado, que veio porque trouxeram ela pela mão e foram embora. E a gente fez o culto. E eu tive que pregar só para aquela senhora. E aí na hora da oferta, aquela senhora não era evangélica, era católica. Na hora da oferta, fiquei até pensando, e agora eu vou pedir oferta para a igreja? Uma senhorinha idosa, aposentada, eu vou pedir oferta para ela? A gente sempre ofertou, mas não sei, era meio estranho a gente pedir oferta aqui e só a gente ofertar, mas precisava fazer. Se ela não levantasse, minha esposa ia levantar e ia ofertar. E eu pedi a oferta, e aquela senhorinha levantou como se a igreja estivesse lotada, veio andando devagarinho e pôs a oferta no gasofilácio. Minha esposa veio e pôs. E no final do culto eu dei a bênção apostólica, do jeito que a gente faz aqui, é claro, não o nosso modo de terminar o culto. E depois falei, agora eu vou orar. Você que quer a minha oração, vou ficar aqui na frente, vou fazer uma oração de imposição de mão. Quem quiser, só vir aqui na frente. Veio ela, a velhinha, minha esposa, minha filha e um dos meus nenenzinhos na época. Recebeu a oração. E aí, toda semana, eu tinha que prestar conta do que entrava na igreja para o meu pastor superior, porque ele precisava fazer a contabilidade e tinha que pagar o aluguel do salão, a conta de luz, de água, né, tudo incluso, as despesas da igreja que tinha com material. E de repente a gente não tinha praticamente o que mandar. A gente não tinha o que mandar, então a gente foi vendo como é que a gente ia manter a igreja. E aí chegou o dia de pagar o aluguel, eu, minha esposa e a velhinha aqui, um mês inteiro, 2 cultos por semana na igreja. Aí a velhinha não era dizimista, que ela era católica e não era dizimista da igreja católica e não estava pretendendo ser da igreja evangélica. Então ela vem, quando chegou o dia de pagar o aluguel, eu tive que chegar no pastor e falar, eu tenho que pagar o aluguel. E o pastor teve que dar o dinheiro do caixa lá da igreja sede para pagar o aluguel da igreja. Até que a gente evangelizando, fazendo visita nas casas, orando pelas pessoas, demorou um certo tempo. Conseguimos trazer pessoas que se uniram conosco, outros que eram da igreja e não queriam vir aqui, resolveram vir e gostaram e ficaram conosco. E de repente a gente conseguiu pagar o aluguel, a gente conseguiu pagar a luz. Depois de um certo tempo até conseguimos pôr telefone na igreja, não tinha, e conseguimos pagar. Mas para me sustentar eu tinha que continuar trabalhando. Eu tinha que continuar fazendo alguma coisa por fora. Porque a igreja, o pastor, embora os pastores tinham ali uma porcentagem da igreja de acordo com que a igreja ela produzisse. Cada igreja local tinha que produzir o seu ouro.
Então o pastor teria uma ajuda da igreja. Eu não sabia disso também, ninguém me falou nada. Mas eu também não estava interessado nisso. Eu tinha falado que eu ia fazer com o meu dinheiro. Então, eu trabalhando como vendedor ambulante na rua, eu fui sustentando a minha família através disso. Fui vivendo através disso, mas eu vi que chegou o dia, a gente teve que tirar o dinheiro do nosso bolso para pagar pelo menos a conta de luz. É claro, depois eu peguei de volta. Isso eu não vou falar que eu fiz e não peguei. Eu peguei, claro, eu precisava. O meu trabalho não é um trabalho assim, que eu sou uma pessoa do jeito que eu pensava que eu ia fazer. O dia que eu disse, então já não dava porque eu estava pensando. Porque eu falei, não, eu vou manter. Eu não consegui nem deixar o dinheiro da conta da luz que eu completei. Eu precisei pegar de volta, porque senão ia voltar para mim, para minha família.